Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, eu vou fazer aqui um videozinho de apoio para vocês, certo? Colocando aqui alguns exemplos, desenvolvendo aqui alguns exemplos bem simples, tá? Para ajudar vocês com a disciplina de programação funcional, tá bom? Eu vou criar aqui um novo projeto, um PyDev Project, certo? Vou dar esse nome aqui para ele, certo? E aí, ó, vou criar aqui um arquivo Python. Vou colocar aqui, certo? Bom, inicialmente, pessoal, nesse pequeno exemplo que eu vou colocar, eu vou exercitar aqui algumas construções que a gente viu ao longo desse semestre, tá bom? Então, vamos supor que a gente tem uma lista, tá? Eu vou colocar aqui essa lista como sendo um intervalo entre 0 e 10, certo? Aí, ó, qual é o intervalo, quais são os valores do intervalo entre 0 e 10? Quando a gente roda aqui, ó, ok, ele imprimiu aqui range 0, 11, o que a gente faz? Vamos converter isso aqui para uma lista. E aqui está, pessoal, a nossa lista indo de 0 até 10, certo? Bom, vamos supor que eu quero agora filtrar, certo, os elementos que são pares. O que eu vou fazer, pessoal? Eu posso transformar isso aqui, ó, numa list comprehension dessa forma aqui, pessoal. Ó, ok? Aí, ó, essa list comprehension é formada pelo quê? Pelos elementos, por cada um dos elementos que estão na lista que é formada pelo range entre 0 e 10, certo? Aqui, ó, a gente bota o 11, mas é sempre do 0 até o antecessor. Se a gente colocasse, por exemplo, 11, seria do 1 até o 10. Se a gente coloca 11, é do 0 até o 10. Se a gente coloca só o 11, só esse parâmetro aqui, é do 0 até o 10. Ok, pessoal? Porque é sempre até o antecessor. Ok? E aí, ó, a gente vai incluir na lista final os elementos, certo? Se o elemento, né, se o resto da divisão entre o elemento e 2 for igual a 0, que nessa situação aqui, o elemento é par. Então, quando a gente roda esse exemplo, a gente vê, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ok? Uma outra forma da gente fazer isso aqui, pessoal, é utilizando a função filter, fazendo da seguinte forma, certo? Vamos voltar aqui para a nossa lista anterior, certo? Aí, ó, posso botar assim. Ok, gente? Bom, o que a função filter aqui nesse caso vai fazer? Ela vai pegar uma função com parâmetro, com operando da esquerda, certo? Que é uma função que vai verificar se, vai retornar se o booleano correspondente ao elemento ser par, certo? E vai aplicar essa lógica a cada um dos elementos da lista formada pelo intervalo entre 0 e 10, ok? E aí, ó, quando a gente roda, a gente vê um filter object, né? Aí, ó, é só a gente converter aqui para list. E aí a gente retorna o mesmo resultado da outra list comprehension, pessoal. Ok, gente? Bom, o que mais aqui que a gente pode exercitar?
Vamos pensar aqui. Bom, pessoal, uma outra coisa que a gente pode exercitar aqui é checar, né? Aqui corresponde esse comando aqui se a gente implementasse de uma forma procedural, certo? Então, vamos fazer aqui uma funçãozinha utilizando def, certo? Tá? Aí, ó, a gente vai ter uma lista como parâmetro, certo? A gente não precisa colocar aqui o tipo da lista, esse ls aqui já é o parâmetro, tá? E aí, ó, vamos comentar isso aqui por enquanto. A gente pode até deixar esse aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer de forma procedural. Eu vou colocar uma lista aqui que eu vou retornar inicialmente como vazia, certo? E aí vou iterar por cada um dos elementos da minha lista que eu coloquei como parâmetro, certo? E aí, ó, se essa condição aqui for satisfeita, a gente concatena, certo? Com o E, tá bom? Outra forma da gente fazer isso aqui, pessoal, a gente pode colocar dessa forma aqui, certo? Ou então, fazer assim, tá? A gente não precisa colocar ponto e vírgula. Aí, ó, só chegar aqui, ó. Vamos comentar isso aqui por enquanto. Range 11. Ok? Quando a gente rodar, a gente teve esse problema aqui, né? É porque é assim, pessoal. Pronto. Aí, ó, a gente vê a mesma lista que tinha sido construída com essa função aqui. Eu vou batizar essa função aqui de mountOdd filter, que é utilizando filter, né? Aí, ó, uma hora a gente imprime botar assim, o retorno de mountOdd vai ser impresso aqui e o retorno de mountOdd filter vai ser impresso aqui. Aqui, ó, não pode concatenar, ok. Então, ó, o que a gente faz? Ó, pessoal, se vocês estão habituados com Java, vocês vão achar estranho esse fato aqui, certo? Ó, mas a gente, ó, quando a gente coloca no Python concatenar um string, por exemplo, com uma lista, né? A gente tem que inicialmente converter a lista para uma string, certo? E aí a gente possa aqui mount deu certo, vamos ver o que aconteceu na segunda. List object is not callable. Vamos ver aqui. O que aconteceu? Foi na linha 11. Mesma. Ah, tá. Para a gente deixar parecido, pessoal, vamos fazer assim. Certo? Pronto. Ok, gente? Aqui a gente viu um exemplo de como fazer a montagem procedural com Python, certo? E aqui a gente viu uma forma utilizando a função filter e uma outra forma também, pessoal,
é utilizando List Comprehension. Ok? Bom, pessoal, vamos supor que a gente tem esse dicionário aqui, certo? Que eu criei aqui antes do início, né, da gravação dessa parte, certo? Vamos supor que a gente tem esse dicionário que mapeia chaves, cada chave para cada valor, certo? Em que a chave é um inteiro e o valor é um string correspondente ao nome de uma determinada pessoa, cujo identificador é dado por esse inteiro aqui da chave, certo? E aí vamos supor que a gente quer imprimir a lista, certo? De todas as pessoas presentes naquele dicionário ali. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar, ó, a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma list comprehension que vai retornar dict. O que é o dict, pessoal? Dict 1, dict 2, dict 3, dependendo do valor que você colocar, do valor da chave que você colocar. Aí dict 1 vai retornar Manuel Seixas, dict 2 vai retornar Pedro Ribeiro, dict 3 vai retornar Saulo Magnânimo, certo? Aí, ó, dict para cada K entre as chaves do dicionário, certo? E aí ele vai montar uma lista através dessa list comprehension. Ok, pessoal? Aí, ó, aqui ele está dizendo built-in functional method objects not iterable. Vamos lá ver o que aconteceu. Faltou aqui, ó, a chave abre, a chave fecha. Pronto. Então, pessoal, aqui, esses aqui são os valores, certo? Do dicionário, tá? Alcançáveis a partir de cada uma das chaves presentes no dicionário. Aí vamos supor que eu quisesse imprimir as chaves ao invés de imprimir os valores. O que eu poderia fazer? Uma pequena mudança aqui já atenderia a nossa demanda, certo? Ó, essas aqui são as chaves. Se eu colocar as chaves diferentes aqui, ó, ele imprimiria essas chaves aqui. E aqui os valores do dicionário que a gente colocou como parâmetro. Tá bom, pessoal? Uma forma procedural da gente fazer isso seria o seguinte, ó. Eu vou colocar o dicionário como parâmetro, certo? Aí, ó, vou declarar uma lista vazia, vou botar aqui ó, isso aqui é um L, certo, pessoal? Vou botar um S aqui. Começa com a lista vazia. Aí, ó, for k in dict.keys. Eu vou adicionar. Se eu estou querendo os valores, eu vou adicionar dict k. E no final, vou retornar a nossa lista. Ok? Então, se eu vier aqui, aí, ó, esse dict aqui, pessoal, como a gente está chamando nesse escopo global, esse dict aqui corresponde a esse dicionário aqui. Eu vou até mudar o nome para a gente não confundir com o nome do parâmetro. Aqui, ó, values of dict,
dictionary, né? E aí a gente fez de forma procedural essa busca pelas chaves, ok? Se a gente quisesse buscar a busca pelos valores, perdão. Se a gente quisesse buscar as chaves, ó, a gente viria aqui, values of keys, olha, keys of dic, e ao invés de eu adicionar o dic k, eu adiciono o k. Ok? Aqui, ó. Mesmos valores, formas diferentes, mesmos valores aqui, perdão, com formas diferentes de implementar, e mesmas chaves também com formas diferentes de implementar. Ó, pessoal, essa instrução aqui, append, é equivalente a essa aqui, ó. Então eu posso fazer assim, ó, ls concatenado com uma lista unitária formada pela chave. Aí quando a gente vê keys of dic, a gente tem rigorosamente o mesmo resultado. Ok, gente?